Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 23 do vlog da Bíblia Freestyle. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, uma igreja neopentecostal está sendo aberta próxima à sua casa. Igrejas da moda que são bem legais, agradáveis, prometem coisas que as pessoas estão desejando e que têm uma programação adequada àquilo que são os interesses do povo. Um lugar que não falta cura e prosperidade. Mas será que essas igrejas são realmente segundo o Evangelho de Cristo? Essas igrejas fazem de tudo para atrair público, seja trocar o púlpito por uma prancha de surf ou por um skate, ou simplesmente adequar a sua teologia a coisas tão ridículas que na verdade a gente pode até dizer que nem teologia existe. Eu estou falando do neopentecostalismo. Mas para não falar nenhuma besteira sobre o assunto, primeiro nós precisamos falar sobre o pentecostalismo clássico. Olhando para a história da igreja nos últimos séculos, nós vemos que as igrejas chamadas de tradicionais ou históricas são aquelas que possuem como base uma teologia fundamentada nos valores da reforma. Por isso é que dizemos que tais igrejas são protestantes. O que conhecemos como pentecostalismo são modelos que surgem apenas no século XX e que são baseados em reinterpretações das escrituras que defendem a ideia de que os sinais, os milagres, as manifestações de dons são coisas necessárias na vida do cristão para que ele seja cristão. Por mais que haja uma divergência, então, entre aqueles que têm base histórica e aqueles que têm base pentecostal, nós, com algum esforço, nos chamamos mutuamente de irmãos. O fato é que as manifestações sobrenaturais são algo real na vida da igreja. A dúvida é se são manifestações obrigatórias ou simplesmente eventuais. No final do século XX surge então uma nova corrente pseudo-teológica chamada de neopentecostalismo. Se os irmãos pentecostais possuem algumas divergências com os irmãos reformados, mas ainda assim conseguem conviver no mesmo mundo, já os neopentecostais parece que eles estão falando de coisas de outro planeta. Mas devido aos neopentecostais serem as igrejas do sucesso, a igreja da moda, a igreja que está na mídia, obviamente todo o evangelicalismo é influenciado por suas doutrinas. Quer exemplos? Com relação ao governo da igreja, tais ministérios são os mais esotéricos e místicos possíveis. Criam infinitos cargos que demonstram uma estrutura hierárquica muito rígida e inflexível. Sabe aquele papo de Jesus de que o maior entre nós deveria ser aquele que mais serve? Esqueça isso, você vai ver rapidamente a diferença entre as pessoas dentro dessas igrejas pelo poder aquisitivo que elas têm. Há praticamente um plano de carreira a ser seguido por aqueles que querem fazer parte da liderança dessas igrejas, mas boa sorte para você. Como essas igrejas possuem donos, então provavelmente a liderança também passará de pai para filho. Com relação às formas litúrgicas, são totalmente desprovidas de modelo, querem sempre estar reinventando as coisas para tentar serem atrativas. Negam até a tradição da igreja nas coisas mais básicas, simplesmente para não ficarem por fora da última moda. Seja através do batismo utilizando um tobogã, ou da Santa Ceia utilizando Fanta-Uva. Com relação ao modelo em que o pastoreio é exercido, definitivamente é um dos lugares mais opressores e antibíblicos que uma pessoa pode viver. E nesse caso, há dois extremos, aqueles que querem apenas o seu dinheiro e aqueles que querem até a sua alma. Os que querem o seu dinheiro, na verdade, não se importam muito com aquilo que você faz na sua vida. Desde que você contribua com as infinitas ofertas, tá tudo certo, volte para sua casa e viva uma vida do jeito que quiser. Agora, aqueles que desejam até a sua alma, eles não se contentam com o seu dinheiro. Eles querem também controle absoluto sobre a sua vida. Criam um terror baseado numa pseudo-autoridade espiritual que na verdade serve apenas para manter as pessoas debaixo de cabresto. Você não pode fazer nada sem consultar o seu líder. Todo mundo deve ser discípulo de alguém. E se esquecem que o propósito do evangelho é fazer com que a gente crie discípulos para Jesus e não para nós mesmos. Com relação às coisas sobrenaturais, a ideia é a seguinte: se algo funciona, traz para dentro. Por isso que essas igrejas acabam adotando um sincretismo absurdo. Você não sabe mais quando é um culto ou quando é algo do Umbanda ou do Espiritismo. Tudo que tem aparência de espiritual e dá certo, glória a Deus por isso. Com relação à linha teológica, são uma verdadeira esquizofrenia. Uma mistura de tantas coisas que a gente já nem sabe definir muito bem aquilo que eles acreditam. Bom, e teologia pra quê se a letra mata? Essas pessoas dão tanta ênfase a esse papo de que a letra mata que elas estão fazendo com que os seus discípulos sejam pessoas que sejam criados sem nenhum conhecimento das sagradas letras. E esse apelo à experiência é profundamente herético. Não é só porque uma pessoa obteve sucesso fazendo determinada coisa, toda vez que você fizer a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Lembre-se que Deus não é refém dos nossos desejos.
Com relação à lei, diversos preceitos do Antigo Testamento são revisitados o tempo todo, de chofares a maldições hereditárias. Não deu oferta pro programa de TV do apóstolo? Cuidado com o devorador. Tem alguma coisa muito grave aí na sua vida acontecendo? Maldição hereditária, culpa dos seus pais. Vou falar um pouco mais sobre essa besteira mais pra frente em um outro vídeo. Sem contar que o movimento neopentecostal é a base perfeita para o surgimento da teologia da prosperidade, coisa que eu já falei em vídeos anteriores. São aquelas besteiras de sempre, sabe? Da confissão positiva, tentar pensar positivamente aí para mover a mão de Deus a seu favor, e também outros absurdos como um cristão não pode ficar doente senão ele tá em pecado. Ah, mas pelo menos o evangelho é pregado, quem é você para falar isso? Bom, gente, meio evangelho pode até ser suficiente para transformar parcialmente a vida de alguém, mas é claro que esse ensino não vai ser suficiente por muito tempo. Não existe meia liberdade, ou libertamos as pessoas completamente ou então nós estamos enganando-as. Se você faz parte de algum movimento neopentecostal e já percebeu alguma das coisas que eu citei aqui anteriormente, não desista da Igreja de Cristo. Igrejas não são todas iguais. Opa, minha igreja não é neopentecostal, mas parece que ela tem algumas coisas que são similares a isso que você falou. É nosso dever zelar, então, pela observância das Escrituras em todo o tempo. Como dizia Lutero, todo ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Não tenho dúvidas de que é muito mais fácil trabalhar dentro de uma igreja tradicional ou histórica, tentando abrir o seu entendimento com relação à cultura, do que tentar trabalhar dentro de um movimento neopentecostal e trazer ele de volta ao evangelho. Nesse segundo caso, o abismo é muito maior. Sempre digo às pessoas que se eu tiver que escolher entre uma igreja descolada, legal, moderninha, e uma outra que não é tão legal assim, mas possui mais embasamento bíblico, sem sombra de dúvidas nenhuma, fico com a bíblica. Experiências com o sobrenatural podem ser muito legais, mas o que transformou a minha vida e o que transforma a sua vida é o conhecimento da palavra de Deus. É a verdade que nos liberta de uma vez por todas. Se você gostou desse ou de outros vídeos do canal, dá um like aí embaixo, inscreva-se, divulgue para os seus amigos. Agradeço a sua paciência em assistir mais um vídeo e te vejo de novo na semana que vem.